Boa tarde, gente. Isso aqui é a videoaula do conteúdo de História do terceiro ano. Olhando para essa imagem, para esses postes, para as construções, vocês acham que isso foi feito agora ou que é antigo, que foi feito em outra época? Vamos lá. Cultura material. Chama-se cultura tudo o que é feito pelos homens e mulheres e resulta do trabalho deles e de seus pensamentos. Por exemplo, uma cadeira. Está na cara que é cultura porque foi feita por alguém. Então, é cultura material tudo aquilo que é feito por alguém, certo? Cultura é tudo aquilo que é feito ou criado por alguém. A material é objetos feitos por pessoas. Olha aqui, mesa, talheres, computador, pá, tênis, certo? É cultura material tudo o que se pode ver, medir e pesar, tá certo? Olha aqui, ó, vasos antigos de porcelana. Vamos lá, diferentes moradias. Outro exemplo de cultura material são as diferentes moradias produzidas, feitas pelos seres humanos. Olha aqui, ó, isso aqui são casas feitas pelos seres humanos. São todas iguais? Não, são de materiais diferentes. A casa A é de madeira, a B a gente chama casa feita de taipa, de barro, e a C é de alvenaria, feita com tijolos, tá? A forma de construir casas pode mudar ao longo do tempo. Olha aqui as mudanças nas casas de um povo indígena do estado de Mato Grosso. As casas dos índios chavantes. Essas são as casas dos índios chavantes. Olha aqui, ó, como elas são. As casas tradicionais dos índios chavantes são construídas de madeira e cobertas de palha até o chão. A única entrada da casa está para o centro da aldeia. Hoje em dia, as casas chavantes estão mais parecidas com as dos sertanejos, ou seja, são quadradas com telhado em forma de V invertido, ou redondas com telhado em forma de cone. Olha isso, que é a casa dos índios chavantes. Vamos lá. O que é cultura imaterial? Cultura imaterial é dança, música, modo de falar, pratos típicos, porque não se pode pesar, certo? Não se pode. Cultura imaterial é fala, crenças, artes, certo? Porque são inventadas pelos homens e transmitidos uns aos outros através de gerações, tá certo? A cultura material pode se pesar, Mas a imaterial não pode, tá certo? Não é algo físico. Olha aqui um exemplo de cultura imaterial. Ciranda, cirandinha, que é uma dança, tradição. Vamos lá. O que é patrimônios culturais? Patrimônios culturais são considerados significativos pelas pessoas de determinadas localidades. Aí são chamados de patrimônios culturais. O que é patrimônio? Patrimônio é tudo o que criamos, valorizamos e queremos preservar. Então vamos lá, patrimônio é tudo o que criamos, valorizamos e queremos preservar. A cultura é tudo o que é criado pelas pessoas. O patrimônio é tudo o que nós valorizamos e queremos preservar, tá certo? O que são folguedos? São brincadeiras, tá certo? Por exemplo, monumentos, obras de arte, festas, músicas e danças, Brincadeiras e comidas, sabores, fazeres e falares são patrimônios também, tá certo? Então aqui, isso aqui é pinturas rupestres, porque são pinturas que mostravam o dia a dia das pessoas, que viviam na caverna. Então são pinturas na caverna, tá? Isso aqui tem valor arqueológico, tá certo? Também é um patrimônio, tá bom? O que é um patrimônio histórico? Outro tipo de patrimônio cultural presente na localidade é o patrimônio histórico. Simboliza a formação de um povo e carrega testemunho da sua história, as relações entre o passado e o presente e as mudanças que ocorreram na cidade ao longo do tempo. São representadas no centro histórico, nos arquivos históricos, jardins, parques, praças e artefatos. O que é artefatos? É objetos, tá bom? Objetos de época. A ponte dos boiadeiros era um patrimônio histórico. Por quê?
porque ela tinha uma função, carregava toda a história da cidade, certo? E o certo era ela ter sido preservada. A ponte caiu na tarde de segunda-feira. A Ponte dos Boiadeiros foi inaugurada em 1924. Ela era considerada um patrimônio histórico e ela foi criada para que as boiadas passassem, evitando que fossem por dentro da cidade. Esse é o nosso patrimônio mais antigo. Iria completar 100 anos daqui a 4 anos. Uma história que deveria ser preservada, lamentou o artista plástico Fernando Ortiz. Então, o patrimônio é algo que deve ser preservado, tá certo? Deve ser cuidado. E a Ponte dos Boiadeiros não foi, infelizmente, tá? Passava as boiadas aqui, mas como ela não era cuidada nem preservada como um patrimônio deve ser, ela caiu, certo? Perdendo assim um patrimônio que guardava e preservava a história. Tia, por que essa ponte era importante? Imagina, gente, um bocado de boi passando na pista, um bocado de carro, ia dar certo? Não. Então, por isso existia essa ponte, né? Para que os animais não atrapalhassem o fluxo de pessoas indo e voltando, tá certo? Da cidade. Ó, temos ruas com pedras brutas que também guardam a história da cidade, preservam, né, a história da cidade. Temos ruas de paralelepípedos que também guardam a história da cidade. Algumas pessoas querem que preserve a história, porque é um patrimônio, tá? Guarda a história e preserva a história, então é um patrimônio. Outras pessoas são contra por causa dos buracos, certo? Que às vezes acontece. Patrimônio imaterial. As manifestações culturais e materiais também podem ser consideradas patrimônio de determinado local. As tradições de doceiras da região de Pelotas, antiga Pelotas, no Rio Grande do Sul, foram declaradas nesta terça-feira patrimônio material do Brasil. Por que é patrimônio material do Brasil? Porque não é material, certo? É uma tradição, é cultura, tá bom? E guarda e preserva a história daquele povo, tá certo? Vamos lá, o catira é uma dança, tá? Também preserva a história. Olha aqui, ó. Danças são patrimônios o quê? Imateriais. Isso aqui é a pintura rupestre, que é as pinturas em caverna, nas paredes das cavernas, é patrimônio arqueológico. E a arquitetura é considerado patrimônio arquitetônico, tá certo? O que são marcos históricos? Entre os locais considerados importantes pelos moradores de uma cidade, incluem-se os marcos históricos. Então vamos lá. O que são marcos históricos? São lugares considerados importantes pelos moradores de uma cidade, tá certo? As ruas podem receber nomes que homenageiam pessoas, tá? Pessoas artísticas, pessoas públicas ou lugares importantes. Por exemplo, essas 4 imagens são de ruas diferentes com o mesmo nome, Monteiro Lobato. As 4 homenageiam um escritor brasileiro, certo? Que criou a história do sítio do Pica-Pau Amarelo. As ruas, geralmente, elas são criadas de uma maneira e ao longo do tempo elas vão sendo modificadas, tá certo? Isso é muito comum. Olha aqui, ó, isso aqui é um marco histórico. É uma ferrovia, tá? Uma estação de trem em Crateús, tá? E isso aqui já é antigo, foi construído em 1912. As pessoas iam para lá para esperar o trem, né? Isso aqui é uma estação de trem, tá certo? Antigamente, antes da ferrovia, as pessoas andavam de cavalo, de carruagem ou de carroça, né? E depois da ferrovia, as pessoas começaram a andar o quê? De trem, tá certo? Isso aqui também é um monumento, que é um marco histórico. Às vezes, eles criam o quê? Estátuas, né? Para homenagear, ou monumentos. Ó. Monumento do Periquito, no município de Gama, no Distrito Federal. Isso aqui é como se fosse uma estátua que homenageia o time de futebol daquele lugar, tá certo? Outros marcos históricos são os monumentos, que podem ser definidos como bens que representam personagens ou fatos considerados significativos para a comunidade. Porém, esses monumentos podem gerar polêmica entre os moradores. Ou seja, às vezes as pessoas vão ficar discutindo se quer o monumento, a estátua ou não quer, tá certo? Uma estátua muito famosa aqui em Fortaleza é as estátuas de Iracema, que tem na Messejana, né? E tem outro lá na Beira-Mar. Olha, isso aqui é outra. Ó, monumentos e homenagens. Aqui é uma estátua que homenageia Carlos Drummond de Andrade.
Mas elas não estão sendo muito bem cuidadas, porque ela vai sendo roubada. Vocês sabiam que essa estátua vai sendo roubada? Pois é, ela vai sendo roubada, coitada. O povo bota as coisas na estátua, bota o bronze e o povo vai lá e tira. Lembrança das praças. Olha, as praças, elas têm algumas funções. Alguns vão para brincar, outros vão para conversar, passear, certo? E muitas pessoas vão lembrar das praças porque elas são marcos históricos. Lembra o que é marco histórico? É um lugar que é considerado importante para aquele povo, tá certo? Ó, tem Praça da Liberdade. Algumas praças são arborizadas. O que é arborizado? É muitas árvores, tá certo? Olha aqui, ó. Praça de Tiradentes, em Ouro Preto. Tem estátuas. Tem a arquitetura das casas, o chão, que também preserva a história, certo? Algumas praças concentram diversos marcos históricos, como a Praça do Tiradentes, no município de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. Essa praça abriga construções de monumentos relacionados à Inconfidência Mineira, revolta de 1789, que defendia a independência em relação a Portugal, país que controlava o Brasil na época. As praças podem gerar lembranças diversas nas pessoas que as frequentaram. O caso da Praça do Conselheiro Antônio Prado. Algumas praças, gente, são tão antigas que nossos avós frequentavam. Nossos avós. Então, eles vão ter memória dessas praças, certo? Arborizada é quando tem árvores, tá bom?